Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Gente, estamos começando mais uma Arena Enem com a aula de matemática agora, com o professor Marconi Nóbrega. E vamos então. Nós trouxemos algumas questões daquilo que a gente tem certeza que vai estar lá na prova de vocês do Enem. Questões que envolvem, diversas áreas da matemática, principalmente aqueles tópicos que a gente sabe que com certeza são os que são mais cobrados em todas as provas. A primeira questão que eu coloquei para vocês foi essa aí, ó. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Primeira coisa que nós temos que falar sobre as questões que tratam do Enem. Os textos, que são aqueles textos iniciais, é claro que esse aí, o comando da questão, junto com o texto base, ele é importante para solucionar esse item. E aqui nós temos informações que são consideradas que vão dar a ideia do que é que vocês vão ter que usar para responder a questão. A primeira informação importante que está nesse texto é quando ele diz assim, ó, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Apareceu essa informação, gente, pode ter certeza. 60% das questões vai se tratar de um conteúdo muito fácil que vocês estudaram do ensino fundamental, que é o máximo divisor comum. A outra informação que vai garantir isso é quando ele diz assim, ó, receber o número mínimo de escolas, ou seja, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para receber os ingressos. Na hora que ele fala isso, aí garante 100% que a questão trata-se de máximo divisor comum. E para a gente responder a questão, basta que a gente extraia o MDC desses dois números que aparecem aí, ó. E quando ele trata de máximo divisor comum, todos vocês sabem que a gente pode fazer isso através de uma fatoração simultânea. Então, eu vou pegar 320 e 400 e vou fatorar esses números completamente. O que é fatorar esses números completamente? Lembrando que, quando eu extraio o MDC, eu vou atrás apenas dos divisores comuns desses dois números. No caso, 320 e 400, eu posso, para ganhar tempo, simplificar aqui primeiro por 10, ó. Porque tanto 320 quanto 400 são divisíveis por 10. Na hora que eu faço isso, nós vamos encontrar 32 e 40. E aí a gente faz a pergunta, qual é o número que divide 32 e 40 ao mesmo tempo? Pode ser quem? 4. Poderia ser 4, como poderia também ser 8. Tá? Se eu quiser ganhar mais tempo ainda, eu posso dividir também por 8. Que nós vamos encontrar 32 por 8 dá 4, 40 por 8 dá 5. Existe algum número que divida 4 e 5 ao mesmo tempo? Não. E aí, para MDC, a gente para a fatoração aí. Por quê? O MDC é o máximo divisor comum. Se é um divisor comum, eu tenho que fatorar esses números até enquanto eles tiverem divisores comuns. Aí, o que é importante a gente saber? Toda questão que envolve máximo divisor comum, ela tem sempre dois questionamentos. Ela pode perguntar para vocês sobre o lado direito do MDC, e se ela pergunta sobre o lado direito, ela vai perguntar sobre a quantidade máxima. Ou seja, se eu estou distribuindo ingressos, eu vou encontrar a resposta do MDC também em ingressos. Então, quando a questão, se ela perguntasse assim para a gente, qual a quantidade máxima de ingressos que essas escolas vão receber? Se ela perguntar a quantidade máxima, eu estou diante do lado direito. E o lado direito vai dizer que nós temos aqui 80 ingressos a serem recebidos. Perfeito? Só que a questão perguntou sobre a quantidade mínima de escolas. Então, vejam bem, se eu distribuo a quantidade máxima,
É porque uma menor quantidade de escolas vão ser atendidas. Se eu distribuo a maior quantidade de ingressos para as escolas, menor quantidade de escolas serão atendidas. Que é isso que a questão pergunta para a gente. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para receber esses ingressos será igual a. Então, vejam bem, número mínimo trata do lado esquerdo do MDC. E esse número mínimo vai ser dado por a soma desses dois valores. Vejam por quê. Aqueles 320 ingressos, quando forem distribuídos de 80 em 80, vão fazer com que 4 escolas recebam esses ingressos. Aqueles 400, quando forem distribuídos 80 para as escolas, vão fazer com que 5 escolas vão receber esses ingressos. E o total de escolas que nós vamos poder atender vai ser essa soma. Então, a resposta correta seria 9 escolas. 90% das questões de máximo divisor comum tratam exatamente do lado esquerdo do MDC. Por quê? Porque vai fazer com que o aluno se confunda, porque a questão vai perguntar sobre a menor quantidade. E existem 2 tópicos a respeito desse máximo divisor e também do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que não tem nada a ver quando você falar número mínimo, muitos alunos acham que é MMC. Não. Tanto falar de número máximo quanto número mínimo, os 2 questionamentos tratam de MDC. Para falar de MMC, ele vai dar sempre ideia de encontro com repetição. Então, MDC, ele vai perguntar sempre sobre o máximo ou sobre o mínimo. Lembrando, o lado direito responde o máximo, o lado esquerdo responde o mínimo. Perfeito? Então, resposta correta, 9 escolas para a questão de número 1. Segunda questão. A questão de número 2 diz assim para a gente. Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos dos seus funcionários com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e este ano cresceu 10%. Pessoal, aqui começa a aparecer, vamos dizer assim, aquele maior número de questões das provas do Enem, que envolve as questões de proporcionalidade, e dentro desse contexto de proporcionalidade aparece um conteúdo bem relevante, que é porcentagem. Aumentar uma coisa em 40%, se vocês não quiserem fazer por regra de 3, que a maioria dos alunos pretendem fazer dessa forma, muito cuidado apenas em indicar o valor de 100% sempre para o valor inicial. Então, quando a gente pergunta sobre aumento percentuais, você pode simplesmente dizer assim, olha, uma coisa aumentou 10%. Você vai pegar aquilo que era e vai multiplicar por 1,1. Que a gente ganha tempo em vez de fazer isso por regra de 3. Então, o que é que nós vamos fazer? Ele disse que antes tinha 400 alunos. Ele aumentou 10%. Então, se aumenta 10%, eu multiplico por 1,1, que nós vamos encontrar 440. Então, agora, em vez de 400, nós temos 440 alunos. A questão continua dizendo: a direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes na lista de espera deste ano, ou seja, os mesmos 440. Continuamos com 440. E ele diz mais: decidiu então construir ao longo desse ano novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada. De modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor que o deste ano. Ou seja, ele vai atender ao número de crianças em 25% a mais. Então, eu vou calcular quem equivale 25% desses 440 alunos. Então, ela vai atender 25% de 440. Pessoal, 25% na forma de fração é a mesma coisa que quanto? 1/4. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou calcular quanto equivale 1/4 de
440, que é a mesma coisa de calcular quanto equivale 25% de 440. Aqui nós encontramos 110. Então, com certeza, eles vão atender 110 alunos a mais do que o ano passado. Só que a questão pergunta qual a quantidade de salas que deverão ser construídas para atender esses 110 alunos. Ora, esses 110 alunos, como cada sala atende 10 alunos, 110 alunos, eu vou ter que dividir por quanto? Por 10, porque cada uma das salas comportam 10 alunos. Então, se eu dividir por 10, corta zerinho com zerinho, então aqui nós vamos encontrar a resposta correta para a questão de número 2, que vai fazer com que você tenha que construir 11 novas salas para atender esses 110 alunos. Resposta correta, letra B de bola, para a questão de número 2. Terceira questão já começa aqui um pouco relacionado com a álgebra, né? Nós já estamos passeando aqui pela álgebra e ela diz assim, ó, uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo que não depende do número de mochilas, mais um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. O custo total é real para a produção de 80 mochilas será igual a... Pessoal, esse tipo de questão, que é muito comum na prova, a gente tem que ter o cuidado, porque vocês sabem que, e tenho muito isso em mente, prova do Enem não é só uma prova de conteúdo, é uma prova de estratégia. E vocês têm que ter traçada essa estratégia, principalmente por um fator muito agravante, que é o tempo de prova. Então, vocês sabem que vocês vão ter 5 horas e meia para fazer as 90 questões, sendo 45 de matemática e 45 de natureza. Então, o Enem ele coloca questões que vai fazer com que alguns alunos que sejam mais, vamos dizer assim, metódicos com o conteúdo, vá resolver isso aí construindo, na verdade, um sistema de equações. Mas toda vez que eu estou diante de uma tabela ou de um gráfico que se comporta de forma linear, tentem resolver pela lei de recorrência da função do primeiro grau. Então, toda vez que eu tenho uma tabela, eu percebo qual vai ser o crescimento dessa tabela de forma linear, como também eu posso perceber o crescimento de um gráfico que se comporta também de forma linear. Porque se você perceber isso, pode ter certeza que você vai resolver isso de forma bem mais rápida. Bem, olha só. Primeiro eu quero que vocês, antes de eu resolver a questão, eu gostaria de explicar para vocês o que é que a gente chama de forma linear de crescimento para que a gente possa resolver. Então, olha só. Se eu estiver diante, por exemplo, pessoal, do que a gente conhece na matemática como lei de recorrência, olha só como isso é fácil. Ó. Isso vale tanto para a função do primeiro grau, quanto vale para uma outra chamada de PA, que é a mesma coisa. Então, imagina vocês. Eu dou essa numeração 1, 2, 3 e 4 e coloco números assim, por exemplo, ó, 5, 9, 13, 17. E eu quero saber de vocês quem é o elemento que aparece na 100ª posição dessa sequência. Eu tenho aí estou diante de uma função essa do primeiro grau, que ela tem o que a gente chama de taxa de variação e tem um valor constante. Então, toda vez que vocês ouvirem aquilo que ele falou, que existe uma variação e existe um valor constante, pode ter certeza que você pode fazer isso pela lei de recorrência. Primeira coisa que a gente vai fazer. A função do primeiro grau ela é escrita assim, ó, f de x é igual a x mais b. Esse a é chamado de taxa de variação. É ele que varia e faz com que a minha função tenha comportamento positivo, ou tenha, aliás, crescente, ou tenha comportamento decrescente. O valor B, que é chamado de coeficiente linear lá na geometria analítica, esse valor B aqui é chamado de valor fixo.
ele é tanto fixo que ele vai indicar o ponto de encontro com o eixo y. Então, é aquele valor que, quando o x não aparece, ele vem só. Ele não depende de x. Por isso que ele é chamado de termo independente. Perfeito? Mas olha só. Olhando para essa função que nós construímos aqui, ó, que eu estou dizendo que quando o x é 1, o y é 5, quando o x é 2, o y é 9, quando o x é 3, o y é 13, e assim sucessivamente. Isso, na verdade, também é uma PA que você poderia resolver através daquela formulazinha que é o termo geral da PA. E eu sou um professor que, assim, eu tento passar para meus alunos sem aprender por fórmula, porque fórmula, principalmente no momento de pressão, você pode esquecer. E você aprendendo como constrói a fórmula, isso não tem jeito. Porque se você esquece, você vai atrás e diz assim, não, eu faço a composição da fórmula. Então, olha só como é fácil. Vamos lá, ó. A taxa de variação aqui, pessoal, que é o que a gente chama lá na PA de razão, é de quanto varia cada um desses termos. Esses termos estão variando de quanto em quanto? 4 em 4. Então, essa vai ser a nossa taxa de variação. Olha só, ó. Se você pegar esse termo, a taxa de variação é 4. Olha só o que acontece, ó, gente. Peguei o 4 e vou multiplicar ele pela posição que ele ocupa. Ó. 4 vezes 1 é quanto? 4. Para que 4 se transforme em 5, o que eu tenho que fazer com ele? Somo mais 1. Vamos ver se o outro dá a mesma coisa? 4 vezes 2, 8. Somado mais 1, 9. 4 vezes 3, mais 1, 13. Vejam que todos eles saem multiplicando a taxa de variação pela posição que ele ocupa, somado mais o valor fixo, que é 1. Então, aquele termo que vai estar na centésima posição vai ser quem? 4 vezes 100? 400. Mais 1, 401. Perfeito? Certo? Vamos ver se eu colocar outro exemplo aqui para vocês me falarem qual vai ser a posição. Aliás, quem vai estar naquela posição que eu colocar aqui. Ó. 1, 2, 3. E aqui vai ser a centésima posição. Vou colocar assim, ó. 9, 5, 7, 9 e assim por diante. Vamos lá, então. Qual é o valor que é taxa de variação para a gente? 2. Quando eu faço 2 vezes 1, dá quanto? Para que 2 se transforme em 5, o que é que eu tenho que fazer? Somar mais 3. Então, todos os outros fazem a mesma coisa. Ó, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Lá na centésima vai estar quem? 203. Pronto. Fizemos a composição da nossa fórmula. Olha só o que a nossa questão diz. Primeiro que eu quero que vocês me ajudem ali, que está muito pequenininho, mas na tabela, gente, quais são os números que aparecem lá para a gente? Quais são os valores que aparecem na tabela? Ó, ele dá lá a quantidade de mochilas e aqui ele dá o valor total, não foi? Quantidade de mochilas. Qual foi o primeiro valor que ele nos deu aí? Quanto? 30. Ele disse que 30 vale quanto? 1.050. Depois ele disse que era quanto? 50. E 50 ele disse que valia quanto? 1.650. Perfeito. E depois ele disse que era quanto? 100. E esse 100 ele disse que era quanto? 3.150. Pronto. E ele quer saber quanto? 80. Vou colocar esse termo aqui, ó. 80. Gente, em vez de a gente fazer isso através de uma função do primeiro grau e montar um sistema, porque ele quer que vocês façam isso e com isso vocês vão perder tempo na resolução de prova, basta vocês fazerem assim, ó. Vamos transformar isso na unidade. Como a unidade que ele está trabalhando aqui está trabalhando com dezena, eu vou fazer o seguinte, gente, de 30 para 50 aumentou quanto? 20. De 20, 1.050 para 1.650 aumentou quanto? Quanto? 600. Então, bora lá. Ó. Em 20 unidades, aumentou 600. Se fosse só 10 unidades, aumentaria para quanto? 300. Então, nós vamos saber que a cada 10 mochilas aumenta 300.
Tanto é que a gente pode comprovar com o terceiro valor. Por isso que a matemática é chamada matemática uma ciência de testes. Com 2 elementos a gente tem uma tese. Com 3 a gente comprova a tese. Então, olha só. Se eu já sei que a cada 10 unidades, 600 dividido por 20, aliás, 600 dividido por 2 dá 300. Então, a cada intervalo de 10, aumenta 300. Bora comprovar se isso realmente está de acordo? De 30 até 100, aumenta quanto? Aumentou 70. Eu falei para vocês que a cada unidade de 10 aumentaria quanto? 300. 300 vezes 7, 2.100. 2.100 mais 1.050 daria quem? 3.150. E aí a gente comprova a tese. Agora vamos encontrar aquele que é o 80, que é o que ele pede. Pessoal, de 30 para 80, aumenta quanto? 50. A cada 10 unidades, nós comprovamos que aumentou quanto? 300. Então, se nós temos 50, vai aumentar quanto? De novo, a cada 10 unidades aumenta 300. Nós temos 50, então vai aumentar quanto? 1.500. Então, 1.500 mais quanto? 1.050 vai dar que resposta? 2.550. E é ela que nós vamos marcar como alternativa correta. Então, toda e qualquer questão que vir em relação a uma tabela, e nessa tabela aparece essa relação, e na questão disser que é de forma proporcional, vocês podem fazer pelo intervalo, que vocês vão ganhar muito tempo. A mesma coisa acontece quando você está diante de um gráfico. Ok? Pessoal, daremos um intervalozinho agora, retornaremos em seguida com a resolução de mais questões. Ok?